Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Neste momento eu quero ler um versículo da palavra do Senhor que se encontra no livro de 1 João, no capítulo 3 e no verso 11, que disse: o amor aos irmãos e o ódio ao mundo. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e os de seu irmão justa. Glória a Deus. Só até aí, Somente esses dois versículos. A palavra do Senhor, nessa tarde, ela está falando a respeito do amor. Então, e o que me chamou muita atenção é que nessa tarde, quando eu dobrei o meu joelho para orar, para falar com Deus, na oração do encontro com Deus, o Senhor colocou profundamente no meu coração a respeito do amor. Inclusive, a minha oração foi uma oração muito profunda a respeito do amor. E no momento, que eu abro a palavra do Senhor, a palavra vem falando a respeito do amor aos irmãos. Então, a palavra do Senhor, ela faz saber que nessa primeira epístola de João, ele estava ali falando para a igreja do Senhor daquela época a respeito do amor. Muitas das vezes a pessoa pode falar, mas qual igreja que era, qual o nome da igreja que o apóstolo João ensinou o amor? Irmãos, a igreja do Senhor, ela tem o nome de santa do Senhor, de santos do Senhor. Que a verdadeira igreja do Senhor não é aquela que tem um nome que se encontra numa placa, não. A verdadeira igreja do Senhor é aquela que tem a marca de Cristo. A verdadeira igreja do Senhor é aquela que vive a palavra do Senhor. A verdadeira igreja do Senhor é aquela que anda enquadrada dentro das Sagradas Escrituras. A palavra do Senhor não está falando a respeito de nome de denominações. Nomes de denominações são várias. Mas a palavra do Senhor não está falando para dominações. A palavra do Senhor está falando para a igreja do Senhor. João estava falando ali a respeito do amor para a igreja do Senhor. Denominações, nome de igreja, não ouve. Parede não escuta, teto não ouve, piso não ouve, placa não escuta. E a palavra de Deus, ela é viva, e quando ela fala para alguém que tem capacidade de ouvir. E muitas das vezes, são multidões que estão dentro de uma denominação que não tem capacidade de ouvir a voz de Deus. Não tem capacidade de ouvir a palavra de Deus. Às vezes escuta,
mas não ouve. Há uma grande diferença daquele que escuta falar da palavra com aquele que ouve a palavra. Escutar é uma coisa, ouvir é outra. Escutar, falar da palavra, todo mundo tem capacidade de escutar, mas ouvir a palavra de Deus são para poucos. Poucos têm essa capacidade de ouvir. Ouvir significa guardar. Aquele que ouve e guarda. Escutar, até o mundo escuta. O mundo está escutando tudo. Você acha que o mundo não escuta? Não, escuta. Ele só não dá ouvido, mas ele escuta também. Mas aquele que ouve e dá ouvido, esses são aqueles que têm capacidade espiritual. A palavra do Senhor, ela fala a respeito de ouvir a palavra de Deus, de escutar a palavra de Deus, de guardar a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que o homem, quando fala o homem, refere também a mulher. A palavra do Senhor disse que o homem natural, ele não compreende a palavra de Deus. O homem carnal, a mulher carnal, não compreende a palavra de Deus. Para eles, se tornam loucura. Para ouvir a palavra de Deus e compreender a palavra de Deus, é necessário ser espiritual. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela é espiritual. O nosso Deus, ele é espiritual. O nosso Deus é espírito. E a palavra do Senhor disse que é necessário ser espiritual para ouvir a voz de Deus, porque o Espírito testifica com o Espírito. A palavra do Senhor, ela não faz saber que o Espírito testifica com a carne, não. O Espírito testifica com o Espírito. Então, é necessário o homem e a mulher ser espiritual para se testificar com o Espírito de Deus. Por que muitos escutam a palavra de Deus e vivem como o mundo vive? Porque não é espiritual. Ele escuta o mundo como o mundo escuta. O mundo também escuta, mas não pratica. Aqueles que estão dentro de uma denominação, dentro de um templo que se diz igreja, que quem sabe até prega a palavra de Deus, fala do Espírito Santo, fala de Jesus, mas vive como o mundo vive. Saiba por quê? Porque eles escutam. Eles escutaram falar da palavra de Deus e eles passaram até falar também, mas eles fazem o que o mundo faz, porque são carnais. Eles ouviram, eles escutaram falar, mas são carnais. Eles não têm a capacidade de compreender, apenas escutou, mas eles não compreendem. Então, eles escutou, mas fala da palavra, mas vive o mundo, porque apenas escutou. Eles não têm capacidade de ouvir e compreender. Agora, quem é espiritual, ele ouve a palavra de Deus, ele é espiritual, ela é espiritual, ela compreende a palavra de Deus, aí
é onde que o homem e a mulher de Deus, que é espiritual, eles vivem diferente do mundo. Por que eles vivem diferente do mundo? Porque eles ouviram o Senhor falar, eles entenderam, o Espírito de Deus testificou com o Espírito dele, testificou com o Espírito dela, e ela compreendeu, ele compreendeu o que o Senhor falou, entendeu a diferença que tem daquele que conhece a palavra de Deus com aquele que não conhece? A diferença que tem daquele que ouviram falar da palavra de Deus com aquele que apenas escutou a palavra de Deus? Deu para entender a diferença que tem do homem que anda na carne com o homem que anda no espírito? Da mulher que anda na carne com o homem que anda no espírito? O homem e a mulher que anda na carne tem nada a ver. Tudo pode. O que tem? Não tem importância não. Mas o homem e a mulher que anda no espírito, ele fala, não, eu não posso fazer isso. O Senhor falou para mim. O Senhor falou na palavra e eu ouvi, eu compreendi, eu entendi. Eu tenho que ser diferente do mundo. Eu não posso ser igual ao mundo. E o próprio Espírito que testifica com o homem, com o Espírito do homem e da mulher, ele testifica, ele fala e ele ensina e ele muda. Não pensa você e eu que é pastor que muda a igreja, não. Que muda a vida do homem e da mulher é o Espírito Santo. Que no momento que você se torna um homem ou mulher espiritual, o Espírito de Deus começa a falar com você, você começa a ter temor de Deus, você passa a ter comunhão com Deus, e você no momento, quanto mais intimidade que você vai tendo com Deus, o amor de Deus vai crescendo no seu coração e você vai se separando do mundo, você passa a não ter mais concordância com o mundo, você se torna, aleluia, como já disse uma vez numa pregação, você já passa a ser inimigo do mundo. Por quê? No momento que você passou a ter intimidade com Deus, o Espírito Santo muda o seu interior, muda os seus pensamentos, muda o seu jeito de agir, o seu jeito de ser. E você já não mais consegue viver como o mundo vive. E porque muitos estão pregando a palavra, são pregadores, são cantores, são tudo lá dentro de um templo e vive como o mundo vive, porque eles apenas ouviram, apenas escutaram falar da palavra e estão falando também. Mas eles não têm capacidade de ouvir o Espírito Santo falar, porque são carnais. E para ouvir o Espírito Santo falar, é necessário ser espiritual. Ai, mas como eu faço para mim ser espiritual? Para mim, para você, para nós sermos espiritual, o primeiro passo é oração. Não tem outro caminho, não tem outro princípio de você passar a ser um homem espiritual, uma mulher espiritual, um jovem, uma jovem espiritual, a não ser através da oração. Porque, louvado seja Deus. Porque para você, um exemplo, para você, não tem como você chegar perto de uma pessoa que você nunca viu. E aí você já ter aquela intimidade com ele, com ela? Não. Primeiro você vai ter que conhecer, conversar uns tempos, conviver uns tempos, para depois você passar a conhecer a pessoa, aí você se torna ser uma pessoa, quem sabe, que tem intimidade com ele, com ela, fala assim, hoje nós somos um amigo muito chegado,
Hoje nós somos amigas muito chegadas. Hoje nós temos intimidade, mas antes nem conhecia. Assim é o homem também com Deus. Para você ter intimidade com o homem, com a mulher, primeiramente você não tem que entrar ali num diálogo, num conhecimento, conversando, se entendendo? Assim também é o homem e a mulher com Deus. Não tem como ninguém conseguir ter intimidade com Deus se você não ora. O princípio da intimidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo chama oração, joelho no chão. Ali você começa a falar com Deus, você começa a conversar com Deus. Muitas pessoas falam, irmão, mas eu não sei orar. Você é mudo? Você é muda? Não, então, por que você não sabe orar? A oração é uma conversa com Deus. A oração é uma conversa que nós temos com Deus. Se você não é mudo, você fala. E por que você fala que não sabe orar? Orar é conversar. Você não conversa com todo mundo? E por que você não sabe conversar com Deus? Se você conversa com o ser humano, que é um ser humano, e você acha que Deus não é vivo, Deus é um ser vivo tão poderoso que se você acha que o homem é importante porque ele é vivo, Deus é muito além do que você imagina que é o homem, porque ele é vivo, ele é poderoso, ele é criador, ele nos criou, ele deu vida para o homem que você conversa com ele. E por que você não pode conversar com o Criador? O Criador é vivo, poderoso, ele é Senhor dos senhores. Então, a oração é o primeiro passo para você começar a conhecer a Deus. Você tem que conversar com Deus. Homem que não ora, mulher que não ora, não tem conhecimento de Deus. Porque é através da conversa com Deus que você começa a conhecer a Deus. Você começa a ter intimidade com Deus. Você começa a ter intimidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Você começa a conhecer quem é Deus. É através da oração. Se você não ora, não tem como você conhecer a Deus. Se você não ora, não tem como você ter intimidade com Deus. Se você não ora, não tem como você ser espiritual. O seu espírito só vai testificar com o Espírito Santo de Deus no momento que você for homem, mulher, jovem de oração. Irmã, mas eu dobro meu joelho, eu não consigo orar muito. Mas se for para falar o dia todo, você fala. Se for para passar uma noite numa balada, não fica calado hora nenhuma, fala a noite toda. Se estiver no trabalho, fala o dia todo, que às vezes, quem sabe, já até perdeu o emprego por conta de falar demais. E por que não pode falar com Deus? Não, irmã, mas eu fico ali ligada. Eu dobro o meu joelho, eu fico ali ligado. Sim, a palavra do Senhor fala. É necessário nós andar em espírito. Nós temos que andar em espírito constantemente. Porque se nós estiver ligado em espírito, nós estamos ligados no céu. Nós sabemos, o Espírito Santo mostra para nós quanto o diabo está vindo, quanto é do homem, quanto é coisa de nós mesmos. Sim, é necessário ficar ligado no espírito, mas é necessário um momento de oração. Tem a diferença. Tem que falar com Deus, tem que ter momento de oração, que você fala com tuas palavras. Alabaço me decanta arabassúria. Você pode ficar de joelho um dia inteiro em espírito. Isso não significa que você estava orando, você estava em espírito. Mas o Senhor manda nós orar. O Senhor disse orar sem cessar. É necessário nós abrir a boca e falar, porque o Senhor sabe quando eu penso alguma coisa. Antes, quando eu penso, aí eu sei porque eu pensei. Mas antes de eu pensar, o Senhor já sabia que eu ia pensar. E quando eu penso, o Senhor já sabe.
Então não precisa de orar, porque o Senhor sabe tudo. Mas o Senhor manda nós orar sem cessar. É necessário nós orar. Andar em espírito, sim, todo momento. Mas tem que ter o momento de oração, porque o Senhor sabe o que está dentro de mim. Mas Ele espera ouvir da minha boca, porque aquilo que sai da minha boca significa oração, uma conversa com Deus. E como eu vou ter intimidade com Deus só em pensamento? O Senhor quer ouvir da minha boca, se realmente, em palavras, se eu quero ser uma mulher espiritual. O Senhor quer ouvir da sua boca com palavras, se você quer ser um homem espiritual. E eu sou, irmã, eu já ando em espírito direto. Eu sou, irmã, eu ando em espírito direto. Então, você anda em espírito. Você é um homem espiritual, uma mulher espiritual. Mas você, então, não é um homem de oração. Você não é uma mulher de oração. E a palavra do Senhor fala muito a respeito da oração. Porque é na oração que temos intimidade com Deus. Mas eu não oro, irmã, eu não consigo orar, mas eu fico ali em espírito de oração, e eu choro, e eu sinto. Nós temos que ter muito cuidado com a emoção. Porque tem a intimidade com Deus, que traz uma alegria emocional vindo do Espírito, e também tem uma falsa emoção que a nossa carne traz e faz até nós chorar e acharmos que estamos ligadinhos no céu e muitas das vezes nem tudo estamos fazendo a vontade do Senhor. Temos que pedir ao Senhor, Senhor, me liberta da emoção da carne. Eu quero ter a alegria do Teu Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então a palavra do Senhor está falando nessa noite, nessa tarde, a respeito do amor ao próximo. Irmãos, quanto mais nós falamos com Deus, mais o Senhor fala com nós e mais nós vamos entender a palavra de Deus, porque ela é espírita, a palavra do Senhor é espiritual. E para nós entender a palavra de Deus, nós temos que ser espiritual. E para nós sermos espiritual, nós temos que ter comunhão com Deus, intimidade com Deus. Intimidade significa conversa com Deus, falar com Deus, para que nós venhamos entender os mistérios também de Deus. Então, a palavra do Senhor está falando o amor aos irmãos e o ódio ao mundo. Temos que ser inimigo do mundo. Temos que ser amigo de Deus. E para sermos amigo de Deus, o verdadeiro amor de Deus tem que estar implantado dentro do nosso ser. Não significa que nós falar de amor, nós temos amor, não. Falar de amor, até o diabo fala para enganar. Só que ele não tem amor, ele é covarde, ele é terrível. Falar de amor é uma coisa. Viver de amor é outra coisa. Nosso Deus, Ele é amor. E se realmente nós somos filho e filha de Deus, nós temos que também ser amor. Não é que nós temos que falar de amor, nós temos que ser amor. Se Deus é amor, Ele é o nosso Pai? Pai é amor, Filho, amor também. E como nós falamos que nós somos amor, se nós não temos amor? Como é que nós vamos poder falar de amor, sendo que o nosso coração, muitas das vezes, ainda não conheceu o verdadeiro amor? Porque no momento que o coração passa a conhecer o verdadeiro amor, ele se torna o amor. Como disse, a palavra de Deus é a própria boca de Deus falando conosco. Então, quanto nós também falamos de amor, o nosso coração, ele já tem que ser o amor. Do coração, a boca sai do que o coração está cheio.
Temos que estar cheio de amor para quando este amor sair nos nossos lábios, ele venha mostrar a diferença. A palavra do Senhor disse, né? Olha como é linda a palavra do Senhor que fala. Alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso significa um amor profundo. Isso é o próprio amor falando com nós. A palavra de Deus, a palavra do amor. Não estou falando do amor, estou falando o amor falando com nós. Alegrai com o que se alegra e chorais com o que chora. Irmãos, a palavra do Senhor diz, pelos frutos conhecerei a árvore. Quantas das vezes, irmãos, nós falamos que amamos o nosso próximo? O amor está longe de nós. Quantas das vezes, irmãos, nós abrimos a nossa boca e falamos que amamos e nem nós sabemos que nós ainda não somos amor. Porque quando, irmão, o homem, a mulher se torna espiritual a ponto dele passar a ser um filho de Deus que é amor, ele passar também a ser um verdadeiro amor, filho do amor, ele é diferente. Ele passa a viver essa palavra. Ele se alegra com quem se alegra e ele chora com quem chora. Muitas das vezes, irmãos, nós achamos que alegrar com os que se alegram é só com aqueles que estão na presença de Deus. Se ele receber uma vitória lá, ele está feliz, ele serve a Deus, nós temos que alegrar com ele. Se ele está passando por uma dor lá, ele está chorando, nós também vamos ficar com dó porque é irmão em Cristo. Sim, mais do que é justo isso. Temos que sofrer isso, sentir isso também por ele, que é amor, que somos irmãos em Cristo. Mas a palavra do Senhor, ela não refere que nós temos que ter este amor só para quem somos irmãos em Cristo, não. A palavra do Senhor faz saber que nós temos que amar o nosso próximo. E qual é o nosso próximo? Todos seres humanos são nosso próximo. Sabe por quê? Porque todos eles foram criados pelo mesmo Deus, é criatura do mesmo Deus. O mesmo Deus que me criou é o mesmo Deus que te criou. O mesmo Deus que te criou, você é um homem de Deus cheio do Espírito Santo. É o mesmo Deus que criou um bandido que está no pecado, que está no crime, que está na droga, que está matando. O mesmo Deus que criou uma mulher cheia do Espírito Santo é o mesmo Deus que criou aquela prostituta que está lá no pecado. Entendeu? E quando o Senhor fala amar o seu próximo, sorrir com os que sorri, chorar com os que choram, irmãos, quanto nós se tornamos o amor verdadeiro, que nós não vivemos falando do amor, que nós se tornou amor, um verdadeiro amor dentro de nós, que nós passamos a amar de verdade. Irmão, nós passamos a amar a todos. O amor não faz acepção de pessoa, labaço, me decanta. Louvado seja Deus. Se eu alegro com a vitória do meu irmão, da minha irmã em Cristo, que recebeu uma bênção, recebeu um livramento, irmãos, eu tenho que se alegrar também com a bênção que o meu próximo recebeu. Não importa se ele está no crime, se ele está nas drogas, se ele está onde que ele for, no momento que eu sei que ele se recebeu um livramento de Deus, uma proteção de Deus, da mesma maneira que eu alegro com a bênção do meu irmão em Cristo, eu vou se alegrar também que ele recebeu de Deus algo, porque do mesmo Deus que cuida de mim, o mesmo Deus que cuida de você, é o mesmo Deus que cuida dele também. E se hoje você, nós somos servos de Deus, que vivemos o amor de Cristo, não é porque nós merecemos, não. A misericórdia de Deus que nos alcançou, e a mesma misericórdia de Deus que me alcançou, que te alcançou, vai alcançar aquela vida também, não importa o que ele é, o que ele está fazendo, o que ele está praticando, porque ninguém nasceu santo, alabaçube, eu não nasci santo, você não nasceu santo, nós nasceu e viveu um bom tempo na lama do pecado, e o
Senhor nos alcançou, por que que Ele nos alcançou e hoje fez de mim uma mulher espiritual, você um homem espiritual, porque Ele é amor e porque, aleluia, eu vou falar que eu amo e quando eu vejo o meu irmão, só porque ele está no pecado, ele recebeu um livramento, ele foi livre, ele recebeu a liberdade, mas ele está no pecado, eu não faço conta, não dou ideia. Para mim, não aconteceu nada, para mim ele não é ninguém, é porque eu não conheço o amor. Eu falo do amor, mas ainda o amor não está dentro de mim. Porque se eu sou amor, como Deus é amor e eu sou filha do amor, eu vou se alegrar para a vitória dele. Ele estava sendo perseguido à morte, mas hoje está tudo bem, já fizeram a paz, e hoje ninguém... Ele está feliz que ele está livre daquela perseguição. Eu não vou alegrar, irmão. Eu vou chorar e vou glorificar a Deus pela vida dele, pela alegria que ele está bem, que ele está sentindo ali. Eu vou sentir também, eu vou sorrir com ele. Por mais que às vezes eu nem conheço, mas se eu ficar sabendo, eu vou se alegrar pela vitória dele. Quem sabe estava lá no sofrimento, estava lá nas drogas, quem sabe está lá sendo ameaçado, quem sabe está lá na prisão, quem sabe está lá na prostituição, e eu saber que ele saiu de lá, mesmo que ele ainda não se entregou para Jesus, mas que ela saiu da prostituição, que ela saiu do crime, que ele saiu da cadeia, que ele saiu do tráfico, mesmo que ele não está na presença de Deus, irmão, para mim é uma alegria que eu oro e choro e agradeço o Senhor, porque este amor ele está verdadeiramente dentro de mim. Esse amor foi implantado no meu coração, porque o meu Deus é amor, eu sou filha do amor, então eu sou amor também. E se eu fazer vista grossa, que muitas das vezes, irmãos, nós queremos mostrar muito amor para os que estão em Cristo Jesus. O Senhor, irmãos, o Senhor ama, o Senhor tem um amor tão profundo, irmãos, que a misericórdia dele é que não deixou nós ser consumidos um dia. Então a misericórdia do Senhor está alcançando essas vidas também. E nós não vamos se alegrar quanto a misericórdia do Senhor alcançou uma pessoa, mesmo que está lá no mundo, e tirou ele de uma situação difícil. A palavra do Senhor diz que nós não queremos para nós, não queremos para os outros. Você gostaria de você estar numa situação difícil, num crime, nas drogas, na prostituição, na cadeia, atrás das grades? Você queria? Não. É claro que não, né? Então, por que você não se alega que o irmão, que a pessoa lá, até mesmo não serve a Deus, mas ele se livrou, ele teve escape disso aí? Foi a mão de Deus que deu livramento para ele. A mão de Deus que deu livramento para ela. Por que nós não se alegramos nisso? Louvado seja Deus. O amor aos irmãos, nós temos que amar o nosso próximo. Nós temos que sorrir com eles. Se eles estavam lá, agora eles conseguiram se libertar, livrar daquela dificuldade, daquele lugar terrível que ele está alegre porque recebeu uma liberdade, recebeu ali. Hoje ele está ali livre daquele sofrimento que ele está alegre, e nós não vamos se alegrar não, irmãos? Que crente sou eu, hein? Que crente é você? Muitas das vezes, irmãos, nós aprendemos a ser religioso. Muitas das vezes nós aprendemos a ser fariseus, porque os fariseus religiosos não amam não. Eles são tementes de lábio. Eles só vivem de aparência. Mas quando abre a boca, é áspero, é áspera, é grosso, é grossa, ignorante. Ignora tudo. Mas não serve a Deus? Ele está caçando mesmo. Fulano está nas drogas. Também porque quer. Fulano está preso. Mas também ele estava caçando. Que isso, irmãos? A misericórdia de Deus que nos alcançou. O homem, antes dele ter um encontro com Deus, ele é dominado pelo maligno, sim. Você foi um dia, eu fui um dia. E por que nós ignoramos aqueles que estão sendo? O sofrimento, irmão, quando nós ouvimos dizer que uma pessoa está lá no estreito,
que nós, né, irmãos, sabemos que fulano foi preso. Aquela mulher está sendo perseguida porque estava na prostituição e deu um problema lá, hoje tem que viver escondido. Irmão, isso não é motivo de doer no nosso coração. Aquela pessoa está lá sofrendo. Aquela pessoa está lá passando por um momento estreito. Isso não toca no seu coração? A palavra do Senhor não está dizendo para nós chorar com os que choram? Se você não consegue chorar, por isso, o seu coração não faz você chorar, por isso, é porque o seu coração ainda não aprendeu a amar. Você pode estar falando do amor, mas você ainda não é o verdadeiro amor. Você fala que é filho de Deus, que é amor, mas você ainda não aprendeu a ser um filho também amor, como pai é. Alamaço me canta arabassúbia. Louvado seja Deus. Muitas das vezes, irmãos, a pessoa, quando vê falar que algo deu errado para um lá, quem sabe entrou contramão e as coisas não deu certo e ficamos sabendo que as coisas não estão muito bem para alguém, aquilo não se toca de nós em nada. Quem sabe até pensa assim, também do jeito que vier fazendo, não dá lugar para Deus nem nada, por isso que acontece isso. Irmãos, o próprio Jesus disse que ninguém vem ao Pai se Ele não trazer. Se você está na presença do Senhor, porque o Senhor te trouxe, valoriza isso. Se alguém ainda não está na presença do Senhor, porque não chegou a hora do Senhor Jesus trazer ainda, e por que você ignora? Se você é homem e mulher de Deus, por que você ignora isso? Se você alega que o Senhor te trouxe, vai chorar por Ele, não se alega com a queda dele não. Mas Ele não gosta de mim? Então, se Ele não gosta de você, você não liga porque Ele não gosta de você, é porque o seu coração também ainda não foi convertido. Porque o coração do homem e da mulher que é convertido, ele pode saber que alguém não gosta dele, tem ódio dele. Quando ele dobra o joelho, ele chora por ele. Se ele saber que falou dele, aí que ele ama mais ainda aquela pessoa. Porque o coração dele não é mais um coração de carne, não é mais um coração ignorante, não é mais um coração arrogante, não é mais um coração de pedra, mas é um coração cheio de amor. Foi transformado pelo coração do próprio Jesus. Jesus morreu por amor. E por que nós não provamos este amor? A palavra do Senhor fala que quando nós amamos a Deus, nós temos que provar para o Senhor que amamos. E qual é a prova que nós amamos o Senhor? Falar que ama a Deus é fácil, agora provar é com as obras. No momento que você passa a servir a Deus, conhecer a Deus, que você abandona o mundo e passa a viver a palavra de Deus, você prova que você ama a Deus. Mas no momento que você fala do amor de Deus, mas você faz o que o mundo faz, você está provando que você não ama a Deus. O amor está só no lábio. E muitas das vezes somos nós também, irmãos. Às vezes falamos tanto de amor, falamos tanto que ama, e fazemos acepção de pessoa. Eu amo aquela irmã porque ela me ama. Eu amo aquele irmão porque ele é irmão em Cristo. Eu amo porque é da minha família. Eu amo porque ele gosta de mim. Fulano não gosta de mim. E quando ouve falar uma queda daquela pessoa só porque sabe que não te ama, você sente aquele prazer. Este prazer, irmão, que a pessoa sente na queda de alguém, de ouvir falar numa queda do outro, isso significa um coração que ainda não está preenchido por completo do amor de Cristo. Ele pode ter uma parte do amor de Cristo, mas ainda ele tem uma parte do maligno. Porque a pessoa que tem o amor de verdade, ele não faz acepção de pessoa. Ele ama os que amam, ele ama quem não ama ele chora com quem chora, ele sorri com quem... Ele não faz acepção, aquele é irmão em Cristo, aquele é do mundo, para aquele eu não preciso de chorar, não. Ele recebeu lá um livramento, a proteção, e não faz conta. Quando fala desfaz da pessoa,
O Senhor nunca desfez de você, nem quando você estava nas drogas, no crime, na bebida, no cigarro, na prostituição, no mundão. O Senhor nunca desfez de você. Sempre você, quem sabe, levando o mundo de ponta cabeça, e a misericórdia sempre do Senhor em cima de você. E por que que hoje nós fazemos vista grossa? Nós julgamos muitas das vezes a pessoa com pensamento só de olhar para a pessoa e saber. Ele é um traficante, desfaz da pessoa. É uma prostituta, desfaz da pessoa. Mesmo que não fala na boca, mas no coração, no pensamento, já fez julgamento. Calabasuri canta, o Senhor fala que não somos juízes. O Senhor chamou-nos para ser salvo e para pregar a palavra de Deus, ganhar a pessoa. E para ganhar as pessoas, nós temos que ter o amor de Deus. Jesus nos ganhou porque Ele provou seu amor. Nós temos que ter amor. Como vamos ganhar a alma para Cristo? Um coração cheio de indiferença com as pessoas. A palavra do Senhor está dizendo, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. Temos que amar uns aos outros, seja lá quem for. Seja evangélico, seja católico, seja traficante, seja macumbeiro, seja espírita, seja lá o que for, a palavra do Senhor está falando que desde o princípio, a mensagem que eu ouvi desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, que se alegramos com quem se alegra, que sorrimos com quem sorri. E ainda fala, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más. Irmã, quanto as nossas obras são más, quanto nós não amamos o nosso próximo, nós chegamos até falar. Quanto, né, irmãos, aleluia, eu vejo uma pessoa, só porque ele não serve a Deus, ele está numa vida errada, em vez de eu olhar e já sentir a dor dele, que está no sofrimento, ali, eu já apresentar ali, já falar assim, mas aquela pessoa também está nas drogas, ele está no crime, está na prostituição. Eu já apresentar o que ele está falando, isso significa que as obras que estão dentro de mim, ela é má. Em vez de eu ganhar ele para o Senhor, eu estou assassinando ele. Abel assassinou seu irmão Caim, porque as obras de Caim eram do maligno. Ele era dominado pelo maligno. Mas as obras dos seus irmãos eram obras maravilhosas, era a obra que agradava a Deus. Então, aquele que tem uma obra, que a obra dele, que ele já foi transformado, que a obra que está dentro dele vem de Deus, ela nunca assassina ninguém. Ela sempre traz cura, ela sempre traz remédio, ela sempre mostra uma porta de saída, ela sempre mostra um novo caminho a seguir, e me canta lá, bassurianda. Mas quanto, irmãos, a obra que estiver dentro de nós, dentro do homem, se for uma obra má, quanto nós abrindo a boca, nós vamos assassinar aquela vida, que quem sabe já está assassinado lá no chão, caído, ali, quase na morte, e nós vamos estar assassinando. Quanto nós olhamos para uma pessoa que está no pecado, no erro, em vez de nós olhar e ali orar por ele, saber que tem uma saída para ele, nós apresentamos ali, olhamos além daquilo, para o erro que ele está cometendo, significa que a obra que está dentro de nós é má, e as obras má, ela assassina. A obra que estava na vida de Caim, era uma obra do maligno, que fez ele assassinar o seu irmão. E por que ele assassinou? Porque as suas obras eram má, e as obras que estavam no irmão dele eram as obras boas. Qual é a obra que está dentro de você, meu irmão? É a obra glória a Deus. Louvado seja Deus.
As obras que estavam na vida de Caim é a que está na sua vida? Ou as obras de Abel? As boas obras que estão dentro de nós, quando ela vem de Deus, quando nós olha, que nós vê, que nós fala, só sai coisas boas. Vou orar por ele. Ele está sofrendo, eu sei que ele está sofrendo, eu vou orar e eu choro. Ah, mas ele estava no sofrimento, agora ele conseguiu, teve liberdade, está bem, está alegre. O que eu vou fazer? Eu vou orar e vou se alegrar, porque o Senhor deu livramento. Então, irmãos, a palavra do Senhor nessa tarde está falando a respeito do amor aos irmãos, do amor ao próximo. Qual é o amor que está dentro de nós? O verdadeiro amor, aleluia, aquele que você nunca olha para o outro e vê o defeito dele, mas você olha para dentro, para a pessoa, e mesmo o Senhor te permitindo você ver o erro que ele está vivendo, você fala, mas o Senhor tem uma saída para ele. Eu vou orar e o Senhor vai libertar ele. O Senhor vai tirar ele daquela vida, o Senhor me tirou. O Senhor vai transformar ele, o Senhor me transformou. Mas quando, irmãos, o verdadeiro amor não está dentro do nosso coração, quando nós olhamos, Senhor, permita nós ver alguma coisa na vida de alguém que está em erro, aí nós já vamos vendo e vai falar assim, também não quer nada com Deus? Ah, tem que sofrer mesmo. Ah, já falei, não quer nada com Deus? Ah, só procura o mundo. E isso significa obras más, que às vezes está dentro do nosso coração, que ainda não foi transformada em boas obras. Porque o Senhor permite, sim. Se eu estiver cometendo erro, alguém vai olhar para mim e vai ver. Mas quando o Senhor permitir você ver uma falha em mim, é para você sair apontando e falando com o mundo inteiro? Não, é para você orar a meu favor. Isso é se tiver o verdadeiro amor dentro do seu coração. Agora, se o que tiver dentro do seu coração for mal, você vai contar para todo mundo. O Senhor te mostrou a fim de uma coisa, mas o maligno vai te induzir para o outro lado. Vai lá semear a semente do maligno, fala de tudo. Mas aquele que tem o verdadeiro amor, quando ele vê, ele sabe que o Senhor permitiu ele ver, mas não foi para ele falar, não foi para ele julgar, mas foi para ele orar, para ele chorar, porque no momento ele sabe, no momento que ele orar e chorar por aquela alma, vai chegar o momento que aquela alma vai sorrir, vai se alegrar, e vai chegar o momento de você sorrir junto e glorificar o nome do Senhor. E se você não faz isso? Aquela pessoa vai ficar na condenação, você apontando, nunca tem amor, nunca preocupa, parece que não é, para você não é ninguém. Só porque você é crente, ele não é ninguém. Deixa sofrer, tanto faz, não é assim não, meus irmãos. Deus é amor, como está o amor dentro de mim, dentro de você. O amor é sofredor. Se eu vejo alguém sofrendo, se eu tenho o verdadeiro amor de Deus na minha vida, se eu sou amor, filho de Deus, que é amor, eu vou sofrer por aquela alma. Eu vou fazer o possível que tiver no meu alcance para me orar, para que o Senhor venha fazer mudança naquela vida. Se ele está sofrendo, ela está sofrendo, eu vou orar e vou sofrer também, vou chorar. Mas vai chegar um dia, através da minha oração, do amor que está em mim, aleluia, o Senhor vai alcançar aquela vida pela misericórdia, como me alcançou um dia, e aquela pessoa vai se alegrar, vai sair das garras do diabo. Aí eu vou se alegrar junto também, porque o Senhor ouviu o meu clamor e ouvi aquela pessoa liberta. Entendeu, meus irmãos? Para ser espiritual, tem que ter oração. É na oração, é numa conversa com Deus que você passa a ter intimidade com Deus. E o Senhor só vai falar com você quando você for um amigo íntimo dele. Entendeu? Você não tem intimidade com o estranho. Deus também não tem intimidade
Você pode falar que você é um crente, que você é uma crente, mas se você não tiver intimidade com ele na oração, ele nunca vai falar nada com você. Você pode ficar 1, 10, 20, 50, até 100 anos na presença de Deus. Você não vai ouvir ele falar com você, porque Deus é espírito. E para você ser espiritual, você precisa de oração. E é através da oração que você vai ter intimidade com Deus. E quando você tiver intimidade com Deus, que Ele vai falar com você. E se você não ora, você nunca vai ser espiritual. E se você nunca for espiritual, você nunca vai ouvir Deus falar, nunca vai ter intimidade. Simples assim. Quer conhecer a Deus? Quer ouvir Deus falar com você? Você quer ouvir o Senhor falar com Deus? Então fala com Ele, começa a falar com Ele, que no momento que você começar a falar com Ele, você vai passar a ser um amigo íntimo e Ele vai passar a falar com você. Aí você vai aprender a ser um homem espiritual, uma mulher espiritual. E nunca mais vai fazer julgamento em palavras, em pensamento, em olhar, não. Tudo que você olhar, você vai ter o discernimento espiritual. Você vai saber, você vai passar a mais, não falar do amor, você vai passar a ser amor. Amém? Que Deus abençoe, que a hora não dá mais. Que Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Vamos viver o amor, porque o Senhor está voltando. Glória a Deus. Sem o amor, nada somos.